Bom, para quem é novo nesse espaço, a Simbiosque é uma comunidade de aprendizagem online que foi criada para promover um ambiente de trocas e de aprendizagem conjunta entre organizações da sociedade civil. Hoje a gente tem aí mais de 200 OSCs que participam do nosso ecossistema, e a ideia é favorecer trocas que apoiem o fortalecimento institucional das nossas organizações. Essa é uma iniciativa liderada pela Pacto Organizações Regenerativas, aqui na minha figura, na figura da Lúcia, do Caio, Milena também está por aqui. E os Symbiotic Talks, eles são esses encontros que a gente faz abertos mensalmente para discutir, junto com convidados especialistas, nossos experts, ou pessoas que a gente tá afim aí de trocar, sobre temas e cases que se relacionam aos desafios que as organizações vivem aí em sua jornada. Então, o encontro de hoje, ele tem o objetivo aí da gente conversar um pouco sobre a conjuntura global e nacional e como os movimentos que têm acontecido em 2025, tanto os que já aconteceram quanto o que vem pela frente, têm influenciado aí o ecossistema. Antes da gente começar, deixo o convite para que vocês abram a câmera de vocês. Então, a gente está aqui no espaço virtual, para a gente ficar pelo menos com a sensação de que está um pouquinho mais próximo. Seria muito bacana ver o rostinho de vocês. Eu sou Bia Mendes, eu sou associada da Pacto e facilitadora aqui da Simbiosque. E hoje, para conversar com a gente está com a Lúcia Nader e Matheus Miranda. A Lúcia, ela é associada da Pacto, pesquisadora de novas formas de ativismo e filantropia, faz parte do Conselho de OSCs e organizações financiadoras, ajudou a criar e foi diretora da Conecta Direitos Humanos e é empreendedora social pela Choca. Bom dia, seja muito bem-vinda, Lúcia, e Bom obrigada dia. por estar aqui com a gente. Nós também contamos com a participação do Matheus Miranda, que é coordenador de parcerias do Legisla Brasil, especialista em relações entre governo e o terceiro setor, com experiência em política internacional e articulação de parcerias estratégicas. Seja muito bem-vindo, Matheus, e obrigada também por topar o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Bom, a gente vai fazer aqui, pessoal, um bate-papo mesmo. Então, a ideia é que eu traga aqui perguntas e provocações para o Matheus e para a Lúcia. E deixo aberto aqui o canal. Quem quiser levantar a mão para trazer uma fala, um complemento, ou uma pergunta para eles, utilizem o chat ou levantem a mão, porque a ideia é realmente que a gente possa trocar ao longo desse encontro, tá? Então, trocar conhecimento, trocar percepções, para a gente fazer aqui uma leitura conjunta sobre o que tem acontecido, sobre o contexto aí 2025 para as OSCs. Bom, vamos lá. Nos últimos anos, temos vivido uma intensificação, né, das crises globais. Isso é sábido aí por quem está atento ao ecossistema aqui no Brasil, das organizações da sociedade civil, e crises de dimensão econômica, política, climática, crises democráticas. Então, para a gente começar, queria ouvir de vocês quais são os principais efeitos que vocês percebem dessas oscilações na conjuntura global no campo social brasileiro. Que temas ou agendas vocês percebem que estão ganhando mais atenção ou perdendo espaço na conjuntura, tanto no Brasil, mas também internacionalmente? E como que vocês Bom, interpretam esses movimentos? posso pegar aqui, Matheus? Ok. Então tá bom. Bom dia, pessoal. Super feliz de estar aqui. Mais ainda de ver tanta gente que eu adoro, Georgia, Ana Luísa Neca, Carol Missorelli, Moema. Enfim, estava falando aqui antes, quando eu vi a lista de quem ia estar, falei, nossa, estou quase menos brava de não ir no show do Gil, né? Então,
Para mim já tá dando quentinho. Eu não sei se a Bia falou, eu moro na Inglaterra, eu estou fora do Brasil há 10 anos, eu trabalho diariamente com o Brasil, eu faço parte de conselhos de organizações do Brasil, como consultora ou opineira, eu estou diariamente em contato com o Brasil, meu doutorado tem a ver com o Brasil, mas eu estou fora há 10 anos, então pode ser que eu fale bastante besteira e adoraria ser atualizada e corrigida por todos vocês. Assim, Bia, quando eu estava pensando, né, um pouquinho nessa pergunta, eu falei, eu vou então aproveitar, né, que eu estou fora e ver como é que eu vejo isso de forma mais global. Acho que não é novidade para ninguém, né, que nos quatro cantos do mundo tem uma ultradireitização das instituições de Estado e da política, né, e de parte da sociedade que, né, está se sentindo muito mais autorizada hoje a caminhar para esse espectro, para esse lado do espectro. Isso não é totalmente novo, e eu acho importante a gente saber isso como sociedade civil, né? Os governos autoritários existem desde sempre, as ditaduras existem desde sempre. O que eu acho que é novo é que é global e coordenado, né? Então, o filho do Bolsonaro está nos Estados Unidos, não é à toa, né? Isso acontece dos Estados Unidos à Hungria, El Salvador, Itália, né? Quer dizer, a gente está assim, é global e tem uma coordenação dessa ultradireita, e muitos desses governos estão sendo eleitos. Então, não é, né, não são governos autoritários ou enfim, autoritários que estão aí assumindo o poder. Né? Eles estão usando a democracia, sendo eleitos para ter uma legitimidade para caminhar para esse lado. E uma outra coisa que eu acho que é nova é o uso da tecnologia e das mídias sociais e a autorização da mentira, seja online ou offline. Né? Então, mesmo assim, antes a gente tinha, não, o que será que a ONU, né, bússola moral da humanidade, fala? Hoje em dia é assim, quem está mentindo, quem está falando verdade, né? E fica nesse balaio. Então, eu vejo bastante essas três coisas como importantes da gente levar em conta quando lê o cenário político global. Os impactos, Bia, eu vejo também, eu sempre me organizo em três, então eu também eu vejo assim, três grandes impactos na sociedade civil. Um primeiro, a criminalização e o silenciamento. Né? Essa criminalização e silenciamento, ela se dá de diversas maneiras. Ataque a defensores de direitos humanos, que é a minha área, né, das organizações de direitos humanos e justiça social, não é algo novo. O Brasil é o quarto país que mais mata defensores, principalmente de direitos climáticos, né, ambientais no mundo há muito tempo, só que isso hoje, de alguma forma, está autorizado, né? É uma criminalização, ela vem de todo lado, e um silenciamento que também vem por parte do corte de recursos, que acho que a gente vai falar depois um pouquinho dos financiadores. Tem uma outra coisa que eu vejo como impacto, que é um esgarçamento das agendas das organizações. Né? Então, eu estou pegando aqui a organização que eu conheço bem, né, que é a Conectas, está aí trabalhando contra a tortura no sistema prisional há 24 anos, ou com revista vexatória das mulheres que tem que agachar no espelho antes de entrar numa prisão peladas, há 24 anos. Teve uma sucessão a semana passada. Né? Violência da polícia militar, ou, né, há 24 anos. Então, é importante também pôr em contexto, mas essas pautas antigas, super importantes, cruciais, estão convivendo com pautas novas, e isso esgarça, de alguma maneira, a agenda das organizações, que mais do que nunca tem que tentar priorizar, ao mesmo tempo que ter relevância no debate público, que fica todo dia ali te pedindo reação. Né? Então, como é que você faz isso, que é uma coisa que as organizações lidam também desde sempre, mas que eu acho que hoje está muito mais difícil. Né? E, por fim, eu diria um outro impacto relacionado com eles dois, né? É quase um desnorteamento da bússola. Eu sinto isso nas organizações que eu tô, né? Que é assim, puxa, cadê, né? Porque eu me agarrava, por exemplo, quando enfim, eu comecei no Instituto Sou da Paz em 96, eu acho. Naquela época, assim, a gente estava ali meio assim, bom, temos aqui uma Constituição Cidadã de 1988, super protetiva dos direitos humanos, temos um país extremamente violento, racista, misógino, mas vamos trabalhar no marco da Constituição, fortalecer instituições, e você tinha um marco, você tinha uma coisa, né? Uma coisa. Hoje, se tivesse na posição de estar no dia a dia numa organização, eu me sentiria um pouco assim, cadê essa gramática que eu usava antes? Cadê essa bússola? Sozinha, né? Uma coisa meio, talvez meio sozinha, que leva a uma deslegitimação institucional. Não acho que ela
exista, acho que ela é percebida por alguns, e umas coisas, o que era antes quase tido como básico, é hoje revolucionário, né? Proteger o Estado de Direito, nossa, que coragem, né? E coisas assim. Então, eu terminaria por dizer que tudo isso afeta de alguma maneira, acho que a forma de fazer, as perguntas que a gente se faz, a identidade, a essência, a alma das organizações. Mas que eu acho também, assim, eu sou otimista em achar que, assim, organização de justiça e direitos humanos nasceu de crise, e nasceu para enfrentar a crise. E a gente está aí. Então, assim, está no nosso DNA, né? Foi criado para isso, né? Então, acho que aí sim é importante trazer para o Brasil. Muitas organizações que eu estou trabalhando, que são da Europa e dos Estados Unidos também, estão bem mais desnorteadas, talvez, porque estão assim, nossa, crise, né? Mas acho que aí no Brasil a gente tem a criatividade o suficiente, né, para navegar mais essa crise enorme, sem precedente, mas que eu acho que a gente vai sair dela daqui vários anos. Bom dia, pessoal. Bia, muito obrigado pelo convite, obrigado por essa organização. Acho que tentar fazer jus um pouco do que Lúcia trouxe, que eu achei incrível, e acho que trazer um pouco para o Brasil. Acho que eu tendo a concordar bastante com a Lúcia, de que eu acho que a grande diferença do que a gente vive hoje, do que a gente viveu até aqui, acho que é essa capacidade de coordenação da ultradireita. E essa capacidade de coordenação, acho que ela também se reflete no Brasil. Acho que no Brasil a gente tem uma outra direita organizada que acho que não só tem uma capacidade de pautar o debate por essa organização, então tem um esforço de mobilização coordenado, tem uma capacidade estrutural mesmo de usar as redes sociais e acho que de conseguir encurralar o campo democrático trazendo as suas pautas. E eu acho que talvez esse seja um dos principais desafios para as organizações da sociedade civil. Como não só responder aquilo que é pautado, mas conseguir trazer propostas efetivas para suas agendas. E eu acho que mais do que isso, eu acho que essa ultradireita, nessa capacidade de coordenação, tem conseguido apresentar projetos. A gente pode discordar muito desses projetos, mas existe um projeto de sociedade, especialmente aqui no caso do Brasil. E eu acho que o campo democrático tem uma dificuldade grande de conseguir se articular, de extrair agendas prioritárias para fazer uma resposta em frente a isso. Acho que a gente gasta muito da nossa energia, inclusive, acho que as organizações gastam a sua energia respondendo e tem pouco tempo para pensar em projetos concretos para serem apresentados como resposta. E eu acho que um outro traço é a capacidade de capilarização. Eu acho que por muito tempo o campo democrático tinha acesso a diferentes realidades, no campo, nas periferias das cidades. E eu acho que em um determinado momento a gente passou a perder essa capilaridade. E eu acho que esse campo da ultradireita conseguiu fazer isso não só via redes sociais, mas acho que cada vez mais também construindo uma base inclusive sólida, que usa aí, acho que diferentes elementos da sociedade, sejam as igrejas, seja o campo militar, mas para penetrar mesmo, acho que nessa capilaridade. E acho que, enfim, fazendo coro o que Lúcia traz no fim da sua fala, eu acho que o Brasil tem peculiaridades. Acho que nem sempre o que acontece lá no norte é uma tradução automática pra gente aqui do sul. Eu acho que tem coisas nossas que precisam ser olhadas com carinho. E acho que a nossa preocupação, e aí, obviamente, pensando em 2026, que é um ano eleitoral pra gente muito central, acho que é como que essas estratégias que estão sendo construídas nesses outros países podem ser adaptadas para o contexto brasileiro. E né, acho que a Lúcia traz, que a gente tem figuras aqui da outra direita que estão indo para os Estados Unidos, estão indo para esses outros países, participando dessa rede global. E acho que muito nessa tentativa de criar essas estratégias, copiando o que já foi feito. Então, acho que a gente tem um atraso, vamos dizer assim, do nosso calendário eleitoral. A gente vai ter eleições depois dos Estados Unidos e depois de eleições outras que já aconteceram e que esse campo já testou algumas alternativas que deram certo. Então, acho que a gente tem agora o desafio de fazer o contrário. Olhar para eleições que foram. O campo democrático conseguiu barrar essas alternativas e trazer essas experiências bem-sucedidas para o Brasil, adaptando para o nosso contexto. Acho que é um desafio gigante,
E acho que, como nunca, a sociedade civil precisa ser tão coordenada como esse campo é. Eu acho que a gente precisa conseguir, e é por isso que eu sou tão entusiasta de espaços como a Simbiosc e de tantos outros, porque eu acho que sozinho a gente não vai conseguir fazer nada. Eu acho que a gente precisa ter essa capacidade de atuar em rede e de atuar de forma articulada. Acho muito difícil a gente enfrentar esse cenário sem conseguir, inclusive, replicar essa estratégia de coordenação e de mobilização que esse campo tem se a gente não atuar em rede. E acho que, assim, só para trazer uma ilustração concreta, acho que a gente tem passado por movimentos de mobilização que são muito emblemáticos, né? Acho que o mais recente é a Lei Oruan, que é isso, você tem uma pauta que começa em uma cidade específica, num contexto quase arbitrário, e isso é replicado em diferentes cidades por diferentes figuras políticas e por uma diferente rede. Eu acho que o campo democrático precisa aprender a fazer isso. Eu acho que a gente precisa entender quais são temas que capturam o debate mesmo e que diferentes organizações, diferentes lideranças políticas podem atuar de forma coordenada na mobilização dessas temáticas. É, então, acho que tentando responder um pouquinho o que você trouxe, Bia, acho que eu começaria por aí. Obrigada, Matheus. Na sua fala, você traz com bastante ênfase essa dimensão da articulação política, né, na necessidade do campo social também se coordenar, também conseguir se mobilizar em torno aí de uma proposta comum, né, para o que que a gente quer institucionalmente. Então, queria ouvir um pouco de você, assim, o que que você tem percebido quando a gente olha para a dimensão da institucionalidade brasileira? O que que você tem percebido em termos de tendência, né? Assim, é, as organizações, para que que elas têm que se preparar se a gente olha hoje para a relação entre o Congresso e o Executivo, para as instituições políticas brasileiras? E aí, direcionei para o Matheus, mas Lúcia também traga essa pergunta para você. Bom, eu vou ser enviesado e como estou na legislação, eu vou falar bastante legislativo. Mas porque eu acho que tem um movimento que talvez seja, para mim, o movimento mais importante da última década na política brasileira, que é um desbalanceamento da relação entre executivo e legislativo. Eu acho que a gente tem uma arquitetura institucional, Lúcia falou da Constituição, acho que voltando para a Constituição, acho que a gente construiu uma arquitetura que tinha uma preponderância do governo executivo, da figura, mais especialmente, da figura da presidência da República. E eu acho que nos últimos 5, 10 anos, essa arquitetura vem sido desmoronada. A gente tem um legislativo cada vez mais forte, e aí eu puxo, acho que para dois elementos que me trazem isso. O primeiro é um poder de agenda. Se a gente pega dados, por exemplo, das matérias legislativas aprovadas no Congresso Nacional, ali no final do primeiro governo Lula, menos de 20% dessas iniciativas eram de autoria do Poder Legislativo. Quando a gente pega o final do governo Bolsonaro, mais de 80% das leis aprovadas no Congresso Nacional são de autoria do próprio Poder Legislativo. Então, se por muito tempo o que era discutido nacionalmente na política era determinado pelo Poder Executivo, obviamente em negociação com o Legislativo, agora a gente inverteu o jogo. É o Legislativo que pauta o debate e é o governo que tenta responder a isso. E um segundo elemento é o poder orçamentário. E aí acho que não é uma grande novidade para ninguém. O que são as emendas impositivas agora e como elas mudam, o poder de barganha do legislativo. A gente tem uma infinidade de cidades que o orçamento dessas cidades é menor do que as emendas de um único deputado federal. E uma infinidade de cidades em que 90% dos investimentos possíveis é via emenda de parlamentar. E aí, esse cenário, além, acho que, de colocar o legislativo em outro lugar de poder de barganha, tem um efeito, acho que, muito nocivo de um Congresso que está cada vez mais atuando como vereador. Ao invés de discutir as grandes pautas nacionais, tem apenas sinalizado para suas bases. E eu acho que é um grande, enfim, exercício das organizações sociais é mudar o foco.
porque a gente construiu todas as iniciativas de incidência, principalmente ali no início dos anos 2000, 2010, muito focado no poder executivo, inclusive com grandes resultados. Acho que a gente conseguiu construir muita coisa através da incidência como executivo. E eu acho que agora a gente precisa olhar com mais foco para o poder legislativo. E acho que cada vez mais a gente tem visto um legislativo completamente atomizado. Eu acho que se antes tinha uma construção muito em bloco, via lideranças de bancada, via comportamento mais coletivo, no Congresso Nacional, eu acho que agora a gente está no momento em que cada deputado fala por si. Até porque ele tem ali um corpo de emendas gigante para poder negociar. Se isso, por um lado, tem uma dificuldade muito grande de coordenação de esforços, de articulação com o Congresso, eu acho que por outro tem uma oportunidade. Porque a gente tem 513 deputados federais para convencer no 1 a 1. E acho que isso, né, dado inclusive a conjuntura do Brasil, eu acho que cada vez mais as organizações sociais vão ter que ter um conhecimento muito profundo do Congresso Nacional. Assim, não é trivial você conhecer 513 rostos e saber o que que eles defendem, o que que eles pensam. Isso só olhando para o Congresso Nacional, né? Quando a gente vai para os entes subnacionais, esse desafio é maior ainda. Mas eu acho que talvez seja o momento da gente, inclusive, compartilhar o que que a gente tem aprendido nesses espaços políticos e criar uma rede mesmo de como a gente fura esse cenário e como que a gente aproveita esse momento em que o legislativo passa a ter um protagonismo maior para, enfim, conseguir avanços e não só conter danos. E eu acho que uma última coisa, bem rapidamente, eu acho que a gente tem uma dificuldade de traduzir boa parte das agendas que as organizações sociais defendem para a população de um modo geral. Acho que para aí falando de diferentes camadas, acho que falando de diferentes grupos. E especialmente algumas temáticas, eu acho que a gente tem várias iniciativas incríveis, mas que a gente tem uma dificuldade de comunicação forte. E eu destacaria duas, que é trabalho e segurança pública. Eu acho que trabalho, a gente está no momento de tentar reentender quais são as relações de trabalho que podem ser possíveis hoje. E eu acho que o próprio universo da política, o próprio campo democrático no geral, também tem tido a dificuldade de entender isso, entender quais são as possibilidades de incidência real. E o segundo, segurança pública, que eu acho que a gente também tem sido muito encurralado por essas respostas populistas e que a gente sabe que não levam a bons lugares, mas ao mesmo tempo uma dificuldade muito grande de oferecer respostas mais imediatas, que não sejam só projetos de médio e longo prazo. Então acho que a gente tem um desafio duplo de construir isso, inclusive em parceria com os atores políticos. Acho muito difícil que a gente consiga reverter esse cenário sem aí um entrosamento com quem tem construído isso no Congresso Nacional, tem construído isso nos outros espaços políticos também. E você, Lúcia, você quer trazer alguma... Não, eu tô aqui aprendendo com o Matheus, não tô acompanhando nada do legislativo, executivo, só com os vários amigos que trabalham lá e amigas. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui, primeiro essa pauta da segurança, que eu acho que é vital. Eu vi que a semana passada, eu acho, no não sei qual das pesquisas, Ipsos, Censo não, uma delas, Gallup, que pela primeira vez segurança pública aparece como a prioridade número um da população que antes, né, era emprego, saúde, isso é muito grave e é muito importante que aconteça, né, porque o Brasil é um país, né, de um intenso genocídio, principalmente da população negra, né, então, e de homicídios, eu vi que a cada 10 crianças, 3 são mortas pela polícia no Brasil, né, quer dizer, demorou para isso ser a pauta principal, mas é uma pauta que a gente realmente, pelo menos, tem uma dificuldade em navegar, né? Você pode cair muito rápido na coisa de punitivismo. Então, assim, como é que a gente navega com todas as coisas complexas que essa pauta tem, mas que não dá para não bancá-la, né? Não dá como estratégia política, tem que bancar, porque é o que tem apelo, e também não dá pela importância, pronto, que ela tem, né? E uma outra coisa que eu pensei, mas a gente pode conversar depois, é o STF, né? Quer dizer, como o Supremo, além do Legislativo e do Executivo, virou, e infelizmente não é só luxo do Brasil, vira aonde a ultradireita ataca, né? Por onde?
porque o legislativo ela usa né? Ela se elege, ela usa por dentro para implodir as coisas do Estado. O executivo, quando ela é eleita também. Mas o Supremo, que é o garante da Constituição, desses direitos que a gente está falando, também está sendo, né? Tá sendo, é o coração dos ataques, né? E como é que a gente também fica de olho nisso, né? Para trabalhar por dentro do Supremo também para conseguir fortalecê-lo, seja com nomeação de ministras e ministros importantes, seja, né? A Ana Luísa Neca, da Movimento, trouxe uma pergunta que acho que cabe trazer para vocês aqui agora, que é o que vocês veem como principais entraves para essa coordenação do trabalho em rede e em colaboração? A partir desse exemplo de replicação do PL Oruan, por exemplo, o que pode ser nutrido nas OSCs para que haja essa colaboração no sentido inverso, né? Então, porém propositivo. O que vocês acham? Posso Pergunta de tentar milhões. começando a responder. É, eu acho que o principal desafio, sendo muito honesto, é como que a gente combina potencial de impacto com potencial comunicacional. Eu acho que a gente, todas as OSCs têm uma série de diagnósticos de uma série de iniciativas que teriam um impacto gigante nas mais diferentes pautas. O problema é, coisas geralmente complexas, coisas geralmente que têm esse alto impacto, não são necessariamente aquelas que mais batem ali diretamente na comunicação e na mobilização. Mas eu acho que a gente tem colhido bons exemplos no tempo recente. Eu acho que eu vou destacar dois aqui. O primeiro foi, acho que, uma onda que a gente teve ali no ano passado, ano retrasado, de dignidade menstrual. Acho que uma série de iniciativas, tanto no legislativo, de vereadoras, deputadas, apresentando projetos de lei nesse sentido, mas também uma parceria muito forte com a sociedade civil para apresentar esse tema, de forma mais ampla. Um segundo, eu acho que é a PEC 6 por um, que está nesse universo do trabalho. Eu acho que há muito tempo a gente não via o campo democrático conseguir apresentar uma pauta de fácil tradução para as pessoas, de fácil conexão com a vida real das pessoas. E que eu acho que tem bastante oportunidade da sociedade civil a partir disso discutir trabalho. Então, acho que o principal desafio, além dessa combinação entre viabilidade comunicacional e também potencial de impacto, eu acho que tem um segundo que é de priorização. Eu acho que parte do sucesso da comunicação da extrema-direita é conseguir ter um foco prioritário nas agendas. Então, nessa semana, eu capturo o debate para dizer isso, e todo mundo replica esse mesmo tema, e a gente cria um efeito aí, quase que uma onda avassaladora desse debate todo tomado por um mesmo tempo. É muito difícil num país como o nosso, que tem tantas urgências, conseguir definir o que que é uma prioridade estratégica que bate em todo mundo. Então, acho que essas campanhas universais e que consigam, enfim, aí, coordenar esforços com diferentes organizações da sociedade civil têm um efeito também de abrir mão, que eu acho que não é fácil. Parece um pouco tosco, mas eu acho que não é, assim. Das OSCs renunciarem um pouco o que é prioridade para elas, entender o que é uma prioridade coletiva. E acho que mais do que uma prioridade coletiva, o que que é viável coletivamente. Então, acho que eu destacaria esses desafios, mas, sem querer ser derrotista, acho que a gente tem bons exemplos. E eu acho que a gente consegue replicar, inclusive, para outras temáticas, aí, e para um contexto agora se aproximando de 2026. A isso eu agrego, assim, Matheus, concordo muito com o que você falou. Acho que essa questão do urgente atropela o importante, né, o tempo todo. Como é que a gente consegue parar a máquina, né? Principalmente, eu vi aqui que tem uma pergunta sobre filantropia, que é um tema que eu adoro, logo mais a gente vai falar, mas eu acho que é isso, assim, o modelo de financiamento, principalmente das organizações, é um modelo que dificulta muito parar a máquina e ser intencional. Né? Ou não só o modelo de financiamento, mas como a gente opera. Então, você tem ali o seu planejamento para os próximos 3 anos, aí vem esse maremoto, onde você precisa falar, não, eu não vou fazer mais isso. Só que também isso, não fazer mais isso, impacta em vidas impacta, né? Quer dizer, jornalismo bullshit, então tudo que eu faço é importante.
né? E é mesmo, né? Então, como é que eu paro de fazer? Como é que, né? Como é que e isso é fundamental. Acho que uma outra coisa também, eu não sei se ainda se ainda está no dia a dia, assim, que eu acho que a gente é às vezes muito caprichoso demais. Né? Então, você está na rede, você só vai assinar aquele negócio se todos os itens estiverem direito com você, você vai passar pelo advogado da sua organização para você não ir. Esse controle inibe rede. E a gente tem que poder errar. E tem que poder, bom, lidera aqui você nisso, eu não concordo plenamente, mas puxa, né? Quer dizer, faz ali, e, né, porque eu acho que é muito difícil, a energia não dá, né? Né, o preciosismo, muitas vezes, é importante, o rigor técnico, mas né, que às vezes a gente precisa falar, realmente se deixar liderar em algumas redes, liderar em outras, putz, não vai sair ideal. Quantas vezes eu já não assinei manifesto, coisa que eu falei, putz, esse ponto aqui eu não concordo, ou tá faltando falar da mulher, ou não sei o que lá. Muito do nosso poder fica entre nós mesmos, sabe? E como que vocês veem o papel das organizações da filantropia nesse contexto que a gente está conversando aqui? Então, acho que o ponto de partida dessa pergunta já é o reconhecimento de que a filantropia tem uma centralidade até desequilibrada, né, quando a gente fala do campo social brasileiro. Considerando as transformações que a gente tem observado aí na conjuntura política e econômica, o que que vocês têm observado com relação ao papel da filantropia? A gente tem mudanças na forma como tem acontecido as doações, na forma como a filantropia tem influenciado o campo? E acho que adicionar aqui uma pergunta da Adriana, acho que a minha pergunta é qual tem sido o papel da filantropia, e a Adriana é qual deveria ser o papel da filantropia nesse cenário, para ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Vai lá, Matheus. Bom, vou tentar também trazer alguns pontos que eu acho que são fundamentais. E acho que começar pelo básico, assim, acho que a filantropia é corresponsável ou tão responsável como as organizações da sociedade civil de repensar essas estratégias. E aí, acho que Lúcia começou a comentar um pouquinho ali, eu concordo muito. Acho que a forma como a filantropia hoje é feita, é muito difícil a gente ter, um, espaço para errar, e dois, espaço para pensar estrategicamente. Quando a gente tem aportes que são de curta duração, quando a gente tem aportes que pedem uma série de burocracias, e quando a gente tem aportes que são direcionados exclusivamente para projeto, a gente tem uma série de incentivos para não ser estratégico e uma série de incentivos para a gente não pensar a médio prazo. E eu acho que agora a filantropia, eu penso que deveria ter dois papéis fundamentais. Um é ajudar na reestruturação e na contenção de danos do que tem acontecido com todas essas organizações dos Estados Unidos deixando de fazer aportes no Brasil, mas também em outros países do mundo. E aí, acho que para trazer também exemplos do que eu já tenho visto que têm sido positivos, acho que algumas organizações sim já estão pensando num lugar de filantropia solidária, então de redistribuição dos seus recursos para ajudar essas organizações que perderam boa parte do seu orçamento a partir da eleição do Trump nos Estados Unidos. Então, a Skull Foundation, por exemplo, eu vi essa semana que já abriu uma iniciativa para fazer esse tipo de apoio. Então, acho que tem um lugar da contenção de danos e é um lugar urgente. A gente tem organizações da sociedade civil já desesperadas. É isso, sem conseguir fechar o ano, então, um lugar da urgência. E eu acho que, um segundo lugar, tudo que tem acontecido nos Estados Unidos, eu acho que talvez seja uma oportunidade para a gente repensar a filantropia. Porque a maior parte dos orçamentos das organizações aqui do Brasil vem dos Estados Unidos, né? Eu acho que não tenho dados estatísticos para comprovar isso, mas pelo menos as organizações que eu interajo, boa parte do seu orçamento vem de organizações de lá. E eu acho que talvez a gente vai passar por um momento de não, vou dizer aqui, queda dessa hegemonia, mas aí de uma certa turbulência. E eu acho que é o momento das organizações da sociedade civil se organizarem
para entenderem o que que a gente quer pedir para a filantropia. O que que a gente acha que dá para mudar e que dá para a gente usar esse momento de reorganização do campo para repactuar as relações. E eu acho que eu elencaria essas três coisas. Acho que a gente precisa de mais investimento em organização e não em projeto. Acho que a gente precisa se preparar, inclusive, para que momentos como esse não se repitam. Momentos como esse acontecem porque as organizações não conseguem estruturar fundo de emergência, as organizações não conseguem, assegurar a folha salarial por 2, 3, 4 anos. A gente sobrevive ano a ano. Então a gente é muito refém da conjuntura. E eu acho que a gente precisa ter uma estrutura melhor para que, enfim, estejamos mais fortalecidos para enfrentar essas mudanças no contexto. E eu acho que um segundo é da gente ter a capacidade de crescer no tempo certo. Eu acho que a gente tem muito incentivo da filantropia no geral para crescer, 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 crescer. E pensar em estratégia depois que cresce. E eu acho que a gente precisa inverter essa ordem. Eu acho que a gente precisa ter tempo e maturidade para desenvolver as estratégias das melhores formas de crescer. E eu acho que, inclusive, às vezes a estratégia é não crescer. E tá tudo bem. Então, acho que destacaria esses dois pontos. E um terceiro elemento muito rápido, para a Lúcia, acho que também tem comentários muito legais sobre isso, que eu acho que é olhar para território. Eu acho que quando a gente fala que o campo da ultradireita está capilarizado, eu acho que parte dessa capilarização também pode vir da sociedade civil. Quando se organiza nos territórios, quando olha localmente, quando tem uma conexão forte com as demandas reais. Eu acho que isso também passa muito por uma distribuição mais equitativa da filantropia e desse bolo de investimentos. Então, acho que eu destacaria esses pontos aí para começar a conversa. Ah, maravilhoso, Matheus, concordo 100%, né? Acho que se a gente, primeiro assim, eu fui parte, sou parte de conselhos de organizações financiadoras, tanto organizações privadas quanto na filantropia privada, quanto fundos intermediários, que eu vi que agora tem um novo nome que é muito mais legal. Eu ainda não peguei organizações independentes, né? Alguma coisa eu achei bem sacado. E é muito difícil ser financiador. Né? Eu ouço, enfim, o tempo todo. O conselho também se depara com. É muito difícil. E eu vi um negócio ontem de um cara, de um americano filântropo não, equipe de uma grande fundação americana, e ele falou assim: a filantropia é o lugar que tem mais poder e as pessoas que estão dentro têm menos autonomia, que estão lidando com o dinheiro do outro, tem que lidar com o conselho, tem, né, precisa mostrar, o conselho normalmente vem do setor privado, que quer saber de impacto, que quer medir, né, então como é que você faz, né, então eu achei interessante isso, porque me solidarizo com quem está na filantropia, porque também é uma coisa, dito isso, eu acho assim, abrindo um pouquinho a lente, a gente precisa olhar, né? Tem um redirecionamento enorme da cooperação internacional, né? Então, assim, nos últimos, acho que todo mundo acompanhou, os Estados Unidos, o governo americano, principalmente a agência de cooperação, né, a USAID, cortou 40 bi de dólares, nem sei calcular isso vezes 6, 11 desses bi cortados de clima, de questão climática, a outra grande parte, Ucrânia, Sudão, lugares que não dá para cortar, e afetou muito a sociedade civil. Né? Também, de novo, eu estou acompanhando muito de perto uma organização internacional que já cortou 50% da equipe. Né? Então, quer dizer, por reflexo disso, porque ela dependia bastante do dinheiro do governo norte-americano e europeu. Tá? O país que eu estou, a Inglaterra, cortou 10 bi, a Holanda cortou 10 bi, são governos, né, a Holanda bem menos agora, tá bem à direita, mas a Inglaterra tem um governo progressista, dito progressista, cortou 10 bi para mandar para o militar, para a defesa. Então, quer dizer, né, precisa, acho que, olhar bastante isso. Quando você vai para a filantropia privada, e, de novo, eu estou falando mais das fundações dos Estados Unidos e Europa, não conheço o dia a dia das fundações brasileiras, muitas fundações estão revendo as suas prioridades. Né? Então, já estavam,
e estão constantemente, né? Quantas vezes a gente não fica esperando, vai vir um novo presidente, tá fazendo a nova estratégia, tem que esperar. Então, estão constantemente, mas nos últimos anos eu acho que tem uma coisa forte disso, e talvez tenha que rever mesmo, né? Várias organizações financiadoras indo para clima. Puxa, tem que ir, porque senão nada do resto existe. Mas como é que fica? Fechando, né? Como a Spring nos Estados Unidos, que está fechando, e outras focando no seu cenário doméstico, né? Falando, puxa, o que eu faço agora? Eu preciso investir na sociedade civil americana, sociedade civil europeia, né? É global o problema. Então, muito pouco dinheiro vem para o Sul, desde sempre, tá? Isso é muito importante. Mesmo o dinheiro que eles falam que vem para o Sul, passa por um pedágio enorme das organizações do Norte, acaba ficando ali. Então, tem um monte de questão que já existia. Mas, para chegar no Brasil, assim, ontem eu li um negócio que é uma pesquisa com 151 fundações, 70% acha que a filantropia, 150 organizações filantrópicas, acham que a filantropia não está bem preparada para sair dessa. E falaram, uma das frases é ali, as estratégias da filantropia que nos trouxeram até aqui não vão ajudar a sair dessa. Então, tem uma coisa também da filantropia falando, o que a gente faz, como a gente está, né, aí. E tem um questionamento, acho que alguém perguntou no chat, que movimentos que estão acontecendo aqui. Putz, tem vários, eu não sei se eles estão ganhando corpo, tá? Mas tem, por exemplo, um negócio, um questionamento da filantropia da perpetuidade ou da eternidade, eu não sei que nomes eles usam, que é assim, a maioria das fundações usa 5% do que ela tem no banco por ano, que depois ela vai compensar ali. Tem 1,5 trilhão de dólares nos bancos dos endowments das fundações norte-americanas, só dos Estados Unidos. Né? Então tem uma questão que é assim, se continuar nessa coisa de se perpetuar como fundação para sempre, a gente não vai, talvez a gente não exista. Né? Ao mesmo tempo falam, mas você precisa ter o longo prazo, então como é que você faz? Então tem um outro movimento que é Move the Money, tipo, movam o dinheiro, é agora. Né? A gente está falando em quanto dinheiro tem o Musk, que não deve ter que fazer relatório final para o seu financiador. Né? Então, assim, quanto dinheiro a gente está brigando com esses caras que são muito ricos, né? Não dá para ficar nesse 25 mil dólares aqui, 50 mil dólares ali. É muito complicado, né? E tem dinheiro, né? O que não falta no Brasil e fora é dinheiro, né? Então, quer dizer, como é que isso está? Para acabar sobre o Brasil, que de novo eu desconheço bastante do cenário atual, lidei muito com financiador na minha época de diretora executiva, mas hoje em dia não estou por dentro. Mas acho que tem uma coisa de imaginar novos modelos de financiamento, né? Eu vi, né, a Jo, que está aqui, a Georgia, faz, né, a rede como isso, que chegam mais no território, né? Os fundos estão se proliferando, mas ao mesmo tempo imaginar, fortalecer isso e imaginar novos modelos de financiamento. Tem uma questão, né, que as organizações são constantemente pressionadas a falar, vocês precisam repensar a forma como vocês se sustentam, vocês precisam, né, não tem um dinheiro de financiador que não vem com isso, mas cuidado, porque se você depender só de mim, vai, entendo, só que repensar modelo de financiamento custa caro. Diversificar financiador custa muito caro. Né? O que eu já ouvi de filantropia dizendo que precisa diversificar, como se isso não custasse, como se isso não custasse equipe, tempo, né? Quer dizer, se você tem um financiador, você lida com um. Se você tem 20, você lida com 20. Isso impacta na sua, né? Então, quanto isso é realmente mais sustentabilidade, eu não sei. E uma filantropia mais corajosa, eu acho que a gente precisa. Uma filantropia e essa coragem vai vir ter mais confiança. Não tem ninguém que quer ter mais impacto do que as organizações que recebem o dinheiro. É muito frustrante você trabalhar dia a dia para ter impacto. E não é tudo assim, confia porque a gente também quer ter o impacto que você está pedindo. Mas uma filantropia, acho que você falou isso, né, Matheus, de alguma outra maneira, que seja solidária politicamente. Quando você é solidário, quando você tem um amigo no hospital, você não vai lá e fala assim, meu amigo, eu sei que você está mal, mas se você regular um pouquinho aqui, o quanto você está recebendo de soro e fizer isso aqui, você fala assim, eu tô com você, né? Quer dizer, tô com você, vamos sair dessa, o que você precisa de mim, né? Então, acho que é aí olhar um pouquinho para isso só vai acontecer olhando para as relações de poder, olhando para as relações de poder dentro da filantropia, né? O quanto as pessoas que estão dentro da filantropia dependem do seu conselho, dependem das coisas, então, e para as relações de poder entre quem é financiado e os financiadores. Isso é fundamental e, de novo, né, tem aqui a rede como e outros que falam do shift the power, né?
que estão ter esse movimento também. Eu diria isso. Lúcia, e você traz alguns aspectos que eu acho que eu percebo esse debate ganhando força ao longo do tempo. Então, essa necessidade emergente aí da filantropia, repensar suas práticas, repensar o seu papel, repensar, enfim, o seu posicionamento no campo. Você sente que essas transformações já estão acontecendo? Você tem uma visão otimista com relação a esse movimento? Ou você acha que agora a gente está retrocedendo, digamos assim, com relação a esse debate, né, de tornar mais acessível, tornar mais solidário aí o campo da filantropia? Eu acho que, putz, difícil, né, Bia? Porque eu acho que tem avanços. Eu acho que hoje a gente pode falar sobre isso aqui, né? Eu tinha muito medo quando eu era diretora de falar sobre isso. Tipo, vou falar, mas manda o cheque, né? Então, assim, né, a gente tá falando sobre isso, né? E eu acho que a filantropia também está aprendendo e se questionando muito, assim como nós todos estamos aprendendo o tempo todo, né? Então, eu acho que tem melhoras sobre falar do assunto, tem movimentos como filantropia da confiança, etc. Mas eu sinto, outro dia eu fiz um relatório para o financiador como consultora, e a pessoa me falou assim: faz 15 anos que eu vejo esse capítulo do relatório que é sobre não ter o financiamento ser organizacional, não por projeto, pedir menos coisa, coisa. Dá para tirar? Eu falei, não, só quando vocês mudarem. Porque ou eu sou muito pouco criativa, ou quem eu estou ouvindo é do século passado, ou esse problema ainda existe, né? Então, assim, é isso. Tem avanço, mas é um avanço tímido, porque as práticas continuam, né? Tem muita fundação fazendo coisa importante e mudando as suas práticas, mas é ainda muito granular. Né, o modus operandi da filantropia. E aí, assim, para tirar um pouco também só a culpa da filantropia, eu acho que a gente também tem dificuldade em fazer diferente. Né? Eu lembro, quando eu era diretora de uma organização, é muito ruim você ter que ficar fazendo relatório, ou você ter que ficar sendo pressionado para agradar o financiador a longo prazo, ou você tem, né? Mas acho que a gente também opera assim, né? A gente traz essa mentalidade para dentro das nossas organizações, porque isso também é útil, né? Porque você fazer um processo onde você tenha que escrever um relatório e pensar intencionalmente naquilo que você está fazendo é vital para as organizações. O problema é você ter que fazer isso no momento exigido, da forma exigida, do formato exigido, para 5 pessoas diferentes, o tempo todo, em inglês para muitas organizações. É, é, não é né, e a gente precisa também, né, tudo, eu estou estudando regeneração, né, que é como a gente tem que questionar o comando e controle dentro das nossas organizações, né, achando que a gente vai conseguir comandar tudo via planejamento, avaliação, blá, 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 num campo super complexo e controlar. Parar a cada 3 meses, checar se está indo. De novo, isso tudo é fundamental para o bom uso dos recursos, para você medir impacto, para você não gastar dinheiro, para você saber como é que você está chegando ou não nos territórios. Mas isso é meio. Se a gente acaba sendo refém dessas coisas, porque não. Né? Então, também falta, eu acho, a gente pensar um pouquinho como que é se estruturar de uma forma diferente. Como que é ser profissional o suficiente sem ser altamente burocrático. Né? Então, acho que tudo isso influencia bastante nesse avanço que ainda falta ter. Matheus, quer trazer algum comentário? Antes da gente seguir para. Não, eu acho que a Lúcia traz um ponto que para mim muito, muito interessante, que é para a gente olhar também para as burocracias da filantropia e de alguma forma se solidarizar com isso, né, com quem está ali dentro. E acho que emendando um pouco na sua pergunta, Bia, eu vejo movimentos. Não tem uma fotografia de agora que eu consigo comparar com o passado, porque eu acho que eu tenho pouca percepção de como essa discussão era no passado, mas olhando para hoje, eu acho que sim, tem organizações que estão conseguindo repensar essas práticas, inclusive repensar isso em consonância com as organizações apoiadas. Então, fazendo ali alguns tipos de espaços de escuta, algum tipo de, enfim, elaboração conjunta.
E tem um. Enquanto você estava falando, estava aqui pensando, nossa, quais são essas organizações e o que que elas têm em comum? E eu acho que é mais autonomia para as pessoas que tocam efetivamente a organização. Acho que isso tem um passo gigante, que é ter ali algum tipo de autonomia em relação aos filântropos. E acho que, especialmente aqui no Brasil, quando a gente fala de muita filantropia familiar, eu acho que isso não é trivial. Muito pelo contrário, acho que é um desafio gigante. Mas especialmente porque quando a gente traz essa galera que toca efetivamente as filantropias, é uma galera que construiu sociedade civil em algum momento. Então, que consegue, eu acho que, simpatizar e se conectar tanto com as dores das organizações da sociedade civil, mas ao mesmo tempo eu acho que traduzir de forma mais fácil o que Lúcia trouxe nesse lugar do que a gente aprende nesses processos de avaliação, de monitoramento. E eu acho que tem um lugar rico mesmo. Acho que a gente precisa pensar é como extrair o melhor desses processos sem que a burocratização, enfim, engula qualquer tipo de possibilidade de aprendizagem. Posso falar uma frase aqui, Bia, que eu acho que eu esqueci, que é importante? O censo do GIF, né, de 2022, ele traz que 4,8 bilhões de reais estão sendo investidos. Primeiro, valor pequeno. Para o tamanho da desigualdade do Brasil, para o tamanho do dinheiro que tem, pequeno, né? Mas, e com pouco crescimento, a não ser no ano da pandemia, né? Então, crescer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas, né, pequeno. É, outra coisa, imensa maioria desse dinheiro está sendo implementado pelas próprias fundações, em projetos de educação, vital. Só que a gente está precisando de dinheiro em pautas também mais, em outras pautas, né, tão importantes quanto a educação. E essas pautas, normalmente, elas trazem um risco maior para a filantropia. Né? Que fundação vai ajudar a conter a violência da polícia militar? Né? Que fundação vai se expor? Então, assim, acho que tem que olhar para isso, assim, o perfil da onde está indo o dinheiro da filantropia brasileira e para que áreas, né? Porque é o que o Matheus falou antes, é uma oportunidade para a filantropia brasileira fazer do seu jeito, né? Que acho que é isso também, né? A gente, por ter uma tradição filantrópica e por o Brasil depender muito do dinheiro das fundações norte-americanas e europeias, acaba tendo uma importação do modelo das fundações americanas fazerem, né, ou europeias fazerem. Isso não necessariamente é a nossa jabuticaba, né? Quer dizer, isso não necessariamente se aplica ao nosso dia a dia, ou provavelmente não se aplica, né? Então, assim, como é que é pensar realmente a filantropia? E aí é isso, né? Eu vi que os conselhos das filantropias brasileiras, se eu não me engano, só 7% é de pessoas negras, enquanto você tiver, né, como é que você vai chegar no território se o seu principal órgão de decisão é branco todo, né? Então, quer dizer, tem aí várias questões que a gente tem que olhar que não é que, enfim, dentro da filantropia e das organizações. Lúcia, essa dimensão aí dos temas, acho que não consigo seguir adiante sem tentar ouvir um pouco mais de vocês sobre isso. E aí, sem a gente tentar trazer previsões, futurologia, nada disso, mas me chamou muito a atenção na sua fala quando você trouxe de que a agenda climática perdeu aí 40 bilhões de dólares recentemente, porque eu acho que tem uma compreensão, meio de um senso comum, de que o recurso ele está saindo das agendas de diversidade, inclusão, equidade racial, e que ele está sendo injetado com muita força na agenda climática, né, e tecnologia. Vocês concordam com essa leitura? O que que vocês têm percebido com relação aos temas mesmo de trabalho da filantropia? E aí, Matheus, se você quiser também trazer os temas das emendas parlamentares que mais têm ganhado atenção. Mas assim, para onde está indo o dinheiro? Vai lá, Matheus, quer ir? Boa, posso começar por aqui. É isso, acho que é muito difícil fazer qualquer tentativa de exercício de futurologia, usando o seu termo, Bia. Mas acho que você traz, começando do fim, quando a gente fala de tecnologia, eu vejo que ainda estamos num lugar de contenção de danos. Acho que a filantropia tem investido muito nos
perigos da inteligência artificial, enfim, nos perigos da fake news, da desinformação. Acho que a gente ainda tem pouco espaço para como a gente usa a tecnologia ao nosso favor. E acho que isso tem uma implicação que não é simples, que é quando a gente fala do orçamento das big techs e do que é o orçamento para a filantropia. Então, acho que é uma disputa muito ingrata. Acho que esse cenário das mudanças climáticas, eu tendo a dizer que eu acho que a COP tem um papel central nisso, especialmente para o financiamento no Brasil. Eu acho que a gente tem uma série de expectativas com a COP e eu acho que uma série de organizações internacionais olharam para o Brasil com mais carinho pela COP e também acho que, né, pela inserção aí do governo Lula nos debates climáticos internacionais e afins. Eu tenho um certo receio do que acontece caso a COP seja um fracasso e de que esse investimento não vá para um outro lugar que não seja o Brasil como estratégia prioritária. E aí, eu acho que compartilhando aqui um medo com vocês, eu tenho muito receio da qualidade que vai ser a COP, não em termos midiáticos, mas em termos concretos de impacto na agenda. Acho que especialmente agora com essas mudanças no cenário que o Lúcia traz também aí nas suas diferentes falas, eu acho que a gente vai ver uma movimentação, sim, do investimento em mudanças climáticas. Eu acho que a gente tem um entendimento começando a ser construído de que a filantropia precisa olhar para a política de forma mais incisiva. Eu acho que a gente tem uma parte da filantropia ainda com receio, né, de política eu não me meto, mas eu vejo várias organizações que antes não falavam sobre isso e não faziam investimentos nisso, começando a fazer investimentos teste. E aí, estou trazendo a perspectiva da Legisla mesmo. Acho que várias organizações não doavam para incidência no Congresso, não doavam para incidência nas políticas públicas, olhando mais para a política do que a política pública em si, e começou a fazer uns primeiros testes iniciais agora, nesses últimos anos. E eu acho que isso tem uma conexão com 2026, assim, e com o que tem sido o governo Trump lá fora. Então, acho que a gente pode passar por um momento de olhar com mais ênfase para a democracia, para fortalecimento democrático, e não só no lugar desse fortalecimento abstrato, mas especialmente em como que democracia traz respostas concretas para toda essa enxurrada de demandas que o Brasil tem. Então, acho que a gente vai passar por um momento aí de reorganização em mudanças climáticas e talvez olhar mais para fortalecimento político. Eu acho também, eu não sei dizer sobre os temas que estão ganhando ou perdendo força dentro da filantropia brasileira. Sei, por exemplo, do efeito na Feira Preta, né, desse já talvez sentindo aí uma questão de diversidade, equidade e inclusão está meio saindo da agenda, né? Mas não sei dizer como é que isso se reflete em números. Sobre clima, aqui fora das fundações privadas internacionais, sim, tem um aumento é um tema crescente, eu acho que deve ser. Mas talvez o dinheiro, os outros temas, é que nem, né, o que a gente falou aí de priorização e os outros temas. E também a pegada, como essas organizações, muitas entidades filantrópicas aqui olham para a questão de clima, né? Então, bem poucas estão falando aqui de racismo climático, bem poucas estão falando de justiça climática, né? Então, um pouco mitigação, adaptação, né? Super importante, né? Mas a mim me interessa muito a parte das desigualdades dentro da questão climática, né? Então, as organizações de direitos que estão também trabalhando, várias delas com clima hoje, tentam pegar essa pauta, mas tá bom, como essa questão afeta de maneiras muito diferentes cada um de nós, né? E eu vou compartilhar aqui no chat, tem um relatório do Climate Works Foundation, vendo a tendência da filantropia nessa área de clima, e eles falam que triplicou o número de doação em dólar desde 2019. Então, tem muito mais dinheiro, mas que também tem vazios muito importantes de onde esse dinheiro está indo, como é que ele está indo mais para mitigação, está indo para que continentes, para quem, né, etc. Então,
Então, é isso, tem um aumento do fluxo de recursos E para a questão do digitais, sim, é um tema enorme, né? Tanto a regulação quanto direitos digitais. Tem bastante organização trabalhando nisso, mas eu também, enfim, é, acho que não tem o que precisa ainda de dinheiro para essa área, né? A Paula Patroni, da Cidade Escola Aprendiz, trouxe aqui uma pergunta que eu vou ler para vocês. Excelente debate, parabéns. Essa crise mundial deve afetar as fontes disponíveis hoje no sul global e pode criar uma competição por recursos dentro do nosso próprio campo? De que forma podemos criar coalizões nacionais e internacionais e construir novas formas de financiamento coletivo e para as organizações de base? Ficamos presos apenas no que já existe ou se esgotou. Pode impactar a nossa existência enquanto campo. Precisamos estudar mais e entender juntos como se comporta a filantropia brasileira, já que tem muitas especificidades e limites. Quem quer comentar essa pergunta? E aí, Matheus? Pode começar, Lúcia. Eu tô relendo aqui para. É, ai, Paula, me chama bastante atenção na sua pergunta, né? Daí saindo um pouco da filantropia em si, mas, né, continuando na questão do dinheiro, como que ainda tem muita disparidade, né, para quais organizações recebem esse dinheiro, né? Então tem aí a iniciativa PIPA maravilhosa, né, que mapeia aqui como é que chega ou não no território, nos territórios, quais os tipos de organização, né, que são normalmente e aí acho que tem e eu vi que o Mauro lá em cima no chat também colocou umas coisas bem importantes, né, que tem essa chegada das organizações no território, que normalmente, né, né, como é que isso se dá, de onde elas estão vindo, que tamanho elas são, que, né, e acho que isso tudo é causa e consequência dessa má distribuição dos recursos entre as organizações, os movimentos, né? Isso tem várias questões. É porque filantropia privada tem muita dificuldade em financiar movimento, né? E financiar organizações que não se pareçam com ela também, né? Então, assim, normalmente o dinheiro da filantropia vem do mercado, ou veio em algum momento. O mercado tem uma forma de se organizar, né? E o ser humano confia em quem é mais parecido com ele. Não seria diferente na filantropia, né? Então, se você acredita que o seu modelo de governança, de transparência, de medição de impacto, de estruturação é o modelo certo, porque para gerar lucro provavelmente senão esse dinheiro não estaria sendo doado, você transfere imediatamente o mesmo modelo para a sociedade civil. Você confia em quem é igual a você. Então, enquanto a organização não tiver toda a caixa de ferramenta que funciona no setor privado, e que está sendo questionado pelo próprio setor privado hoje, né, ela talvez não, ela não merece atenção, né, ou ela não merece a confiança, ou é mais de risco, né? E isso acaba dando uma homogeneizada na sociedade civil, que é muito difícil também, porque a gente nem. É muita responsabilidade também para as organizações, porque se a gente estiver fazendo errado, a gente está fazendo errado muita gente igual, né? Então, assim, ou seja, então, eu acho que eu já comentei isso com você, Bia, mas eu entrevistei uma pessoa para o meu doutorado e eu falei, ele é da área de agroecologia, regeneração ambiental. E eu falei para ele, quando você pensa nas organizações de direitos humanos, mas ele veio de organizações, quando você pensa nas organizações da sociedade civil, deste tipo, tá, gente, também é isso, eu estou falando de um universo que é assim, né, o que tem de iniciativas muito interessantes fora desse universo que eu estou falando, que é desse tamanho, né, enfim, dá vergonha de estar focando só nesse universo, mas ele falou para mim assim, falei, quando você pensa nas organizações profissionais de direitos, né, como é que eu ajudei a criar, como as que eu sou parte do conselho, e acredito veementemente que são importantes, você pensa no quê? Ele fala numa plantação de soja, e eu acho que a gente precisa de agrofloresta. E eu falei, interessante, né? Então, quer dizer, porque a gente acaba se homogeneizando. E, de novo, não só por causa dos financiadores, porque é isso que a gente aprende na faculdade, no colégio, nas coisas que a gente lê, né? No capitalismo. Né? A gente faz parte do capitalismo, né? Por mais que vários de nós não gostaria que ele existisse, mas assim,
A gente faz parte disso. E ele afeta como a gente pensa. Ele afeta, né? Então não é só culpa da filantropia, longe disso. É uma coisa da gente conseguir se desvencilhar um pouco desse formato, putz, mental, mantendo o que ele tem de bom, né? Porque as organizações sólidas, né, que são importantes, ou profissionalizadas, que são muito importantes, são fundamentais para o campo, para criar memória, para conseguir sustentar agendas por durante tantos anos, né? Mas elas não bastam, né? E tá dito, né? Os movimentos sociais no Brasil têm resultados impressionantes, né? Mas eles não necessariamente estão sendo, ou novos formatos organizacionais não necessariamente conseguem se fortalecer. Eu acho que só comentando um pouco a parte do que você traz, tendo a concordar muito, assim. Eu acho que a filantropia gosta de um modelo, a gente segue esse modelo, um ciclo que se retroalimenta e é muito difícil sair disso. Mas eu acho que tem surgido alguns movimentos que eu acho que em dois lugares. Eu acho que passando especialmente porque você trouxe de coalizão. Um dos fundos, e aí acho que os fundos, e aí tô trazendo os fundos que são de diferentes organizações atuando em conjunto, eu acho que ele tem dois lugares. Primeiro a filantropia vê muito risco nas organizações de base por milhões de motivos. Acho que Lúcia traz boa parte deles quando diz que não é o script que as filantropias estão acostumadas a trabalhar. Acho que quando a filantropia se organiza nesse tipo de enredamento, eu acho que dilui esse risco para as filantropias e dilui o risco para as organizações de base. Porque aí, quando a gente fala de organizações de base, perder um filântropo realmente pode ser o fim orçamentário daquela organização. Coisa que talvez as organizações maiores consigam remediar com mais facilidade. Então, eu gosto da ideia dos fundos e gosto da ideia que eu tenho visto algumas organizações construírem, que é ter um braço específico para as ações de território. Tocado por pessoas que estão com outra mentalidade, tocado por uma estratégia que se diferencia da estratégia para as organizações maiores, e que eu acho que tem se adaptado melhor a como funcionam essas organizações. Então, acho que esses dois lugares, um de construção de fundos e dois de construção aí de braços específicos para olhar para território, para olhar para base, eu acho que são iniciativas que têm surgido e que eu vejo com bastante entusiasmo. Bom, na fala de vocês, vocês trazem um pouco dessa questão dos modelos organizacionais, de como que as organizações se estruturam internamente aí para lidar com as oscilações do contexto. E considerando também que a gente está aqui numa comunidade de aprendizagem com foco específico em desenvolvimento organizacional, que capacidades vocês acham que são importantes as organizações cultivarem, desenvolverem para conseguir navegar nesse contexto tão instável e considerando tudo que a gente trouxe aqui, assim, que e aí eu trouxe capacidades, mas pode ser bom, práticas, abordagens que sejam importantes manter no horizonte, mas o que que vocês acham que da porta para dentro, que movimentos as organizações precisam zelar para conseguir enfrentar esse contexto? Posso pegar essa aqui daí? Depois eu vi que a Thalita está com a mão levantada e a gente pode, né, ouvir você, Thalita, mas é, eu acho que tem um tripé aí que é sempre um desafio, que é, e o Caio, a Meleira da Pacto, falou isso outro dia, né? Que é um tripé que é resistir, reimaginar e regenerar. Né? Isso é muito difícil na vida, né? No casamento, e nas organizações, né? Que você precisa resistir aos ataques que te fazem e você precisa manter seus valores, né? Então, quando a gente fala, vamos inovar no modelo organizacional, imediatamente eu falo, mas como é que isso vai mexer nos meus valores? Eu vou jogar o bebê com a água do, né? Quer dizer, como é que eu faço? Então, tem uma coisa de resistência para você continuar a existir, e, de novo, essa resistência, ela é muito mais cruel, dependendo quem você é,
a cor da sua pele, seu gênero, se a organização é de base ou se não é, mas né, ela demanda muito mais energia, né? Então, assim, resistência. Daí a reimaginação, eu acho que essa coisa de novas narrativas, identidades organizacionais, relações com o público, né? Então, tem uma pesquisa do SEBRAP, da USP, do More in Common, né, que chegou no Brasil agora, que trata de polarização, que eu demorei para digerir e vi num artigo da Graciela Hopstein, que não sei se está aqui, que 91% fizeram uma pesquisa com a turma que estava lá no Rio no protesto pró-Bolsonaro, né? Acho que é pró-anistia, ou não sei, faz um tempinho. E aí, 91%, as pessoas se autodeclaram conservadoras, 91% concordam com a ideia de que precisamos garantir igualdade de direitos entre homens e mulheres. 71% concorda totalmente, 20% em parte. Vou considerar aí que talvez seja um pouco menos, né? Mas, enfim, tá ali. Só quando você passa para falar do movimento feminista, você fala assim, e o que você acha que o movimento feminista faz, Ananã? 58% dos entrevistados ou das entrevistadas consideram que esse movimento promove o ódio a homens. Então, né, de novo, tomaria cuidado com esses números, porque, né, enfim, a gente sabe que não é necessariamente tão 91% apoiando quanto parece, né, na resposta do questionário. Mas é interessante isso, né? Esse descolamento, ou então, assim, o problema é como né, é com os movimentos. E vai ser, porque é como a gente age politicamente. Eu não tenho problema nenhum que me odeiem, porque acho até um bom indicador, provavelmente. Mas, assim, como é que a gente também engaja algumas dessas pessoas, né? Ou várias delas, segmentando a nossa pauta, né? Eu consigo falar com aquele que, talvez seja a favor da violência pela polícia militar, como essa pessoa acha que é a única forma de manter, mas ele é a favor de outra coisa. Eu consigo dialogar ou não? São perguntas que eu tenho, tá? Não sei se dá para segmentar, né, o nosso elefante em bifinhos e fazer, mas acho que é importante. Então, reimaginar um pouco isso e regenerar, que eu acho que também algumas pessoas falaram disso no chat, né? Que é deixar morrer o que precisa morrer para adubar o novo. Isso é difícil. Isso é difícil, de novo, né, na vida e nas organizações, porque a gente é muito apegado, aquilo nos importa, a gente construiu aquilo com muito sacrifício, né, então, mas é difícil só o novo, né, precisa, né, organizações são cíclicas também, e algumas dessas pautas precisam morrer. E aí eu posso também circular, a gente fez um outro papo da simbiose com um negócio de uma pesquisa que eu fiz, roda da resiliência holística. Não gosto da palavra resiliência, prefiro regeneração por várias questões que a gente pode falar num outro momento, mas apareceu de 50 entrevistas com ativistas do mundo inteiro e financiadores que a resiliência depende de 3 coisas aí, né, para essas pessoas: esperança, cuidado e proteção. Sem esperança não vai, não vai. Sem proteção não vai, né? E como o cuidado é central nisso, cuidado individual e coletivo, estabilidade econômica e financeira mínima, né? Porque se você não tem um salário decente, condições de trabalho decente, não me peça para resistir, reimaginar e regenerar. Ou se você não sabe se a sua organização vai estar lá amanhã, por que eu vou mudar isso hoje, né? E uma terceira coisa, poder compartilhado e participação, né? Isso para dentro, nessas 3 coisas, é o poder para dentro das organizações, é a participação para dentro. As pessoas que se falaram mais assim, putz, hoje, olha, teve uma prática ali de uma coliderança da minha organização, de não ser tão piramidal, que me fez me sentir muito mais resiliente, porque me fez participar das decisões, etc. Então, de novo, não tem receita. Para cada organização vai ser uma coisa. Mas olhar para esses 3 coisas, intencionalmente decidir o que faz sentido para você, sair do checklist, né, é fundamental. E o desenvolvimento institucional é muito importante para isso, Bia. Eu acredito muito que as organizações. Só que eu acho que quem define o que é desenvolvimento e quem define o que é institucionalidade é quem está na organização. E tem que ser de forma participativa e tem que ser intencional. Se isso vier de fora, só do topo, etc., a gente vai virar soja, vai virar plantação de soja, né? Então, essa intencionalidade é vital, e aí sim, desenvolvimento institucional é fundamental.
Acho que Bia eu traria um comentário muito, muito rápido. Acho que Lúcia traz esse. Eu até anotei, achei incrível. Esse triângulo, esse tripé. Eu acho que é um desejo mesmo para as organizações, de um modo geral, e para quem. Acho que para além das organizações, as pessoas que estão nas organizações. Acho que é um desejo de equilíbrio entre as urgências que as demandas do Brasil pedem e os horizontes imaginativos. Eu acho que quando a gente perde a capacidade de sonhar, as organizações morrem, mas quando a gente perde a capacidade de entender as urgências daquilo que a gente tem trabalhado, as organizações também morrem. E eu acho que o que conecta essas duas coisas é um certo pragmatismo. E eu acho que esse pragmatismo é o que vai nos permitir criar esperança. Então, eu acho que é muito importante quando a gente olha para a estrutura das organizações, ter espaço para que a gente, inclusive, possa pensar são esses horizontes imaginativos que a gente está criando e quais são as demandas urgentes que a gente quer trabalhar. E acho que a gente não pode perder de vista a conexão entre essas duas coisas. Senão, acho que a gente entra numa utopia não interessante. Acho que tem várias utopias que são força motriz, mas acho que a gente entra numa utopia, inclusive, que pode vir a uma frustração muito grande de não conseguir ali mover esses sonhos para frente, mas a gente também corre o risco de não olhar para aquilo que é extremamente urgente. Então, acho que é um desejo e algo que eu tenho tentado trabalhar, inclusive do ponto de vista pessoal, como equilibrar essas duas coisas, e que eu acho que conversa muito com o que a Lúcia trouxe da dificuldade da gente dizer não. E dizer que algumas hipóteses deram errado, que algumas iniciativas precisam ser repensadas. Então, acho que é um pouco tanto meu desejo quanto compartilhando um momento específico que tenho pensado por aqui. Caramba, podia ficar aqui, gente, até meio-dia. Tem muita coisa interessante para a gente olhar juntos. Eu vou passar a palavra para a Thalita, do Advocacy Hub, que ela está aqui com a mão levantada. E sinalizar, a gente está nos 5 minutos finais do nosso encontro. Então, em breve deve aparecer para vocês aqui uma enquete para vocês avaliarem o encontro, deixarem sugestões de tema para futuros encontros, tá bom? E bora lá. Thalita? Oi, boa tarde. Bom dia. Vocês me escutam? Estão me escutando? Tá bom. Bom, obrigada, Lúcia, Matheus, Bia. Foi muito bom escutar vocês. Estava dirigindo, escutando tudo. E eu queria fazer uma pergunta, né? Sobre, primeiro puxando isso que o Matheus traz, de pragmatismo, e se ele e você vem algum caminho nesse sentido, que é uma percepção minha, talvez, só, de que a gente consegue, enquanto coletivo, movimento, organização, a gente consegue se organizar diante de emergências muito claras, né? A gente tem uma fácil gestão de organização quando a gente tem uma crise expressa e declarada, né? Que atinge, se não a todos nós, boa parte de nós, como foi o caso da pandemia, né? Eu vi a sociedade civil muito organizada em termos de recursos financeiros, de para onde a gente vai destinar esses recursos financeiros, o que é prioridade, o que não pode cair, o que dá para segurar um pouco, que organizações precisam mais agora, que pessoas que precisam mais ser impactadas, enfim. E nesse lugar, a minha pergunta vai de encontro a será que esse momento não é um momento de oportunidade, não só da filantropia, fazer todas as suas reflexões necessárias, mas também de nós, enquanto base, enquanto movimento, enquanto organização social, a gente também se perceber num lugar em que a gente também direciona o recurso, né? A gente também pode conduzir o recurso para onde a gente quer. Mas para isso a gente precisa ter articulação. Talvez por isso, né, uma onda de coletivos, de coletivos não, de coalizões, né, crescendo cada vez mais, né? Se a gente for pensar na potência de uma coalizão, é gigantesca, né? Mas é isso, são várias outras organizações juntas que precisam se estruturar e ter seu recurso garantido para poder continuar
projeto de coalizão. Então, minha pergunta vai muito disso. Assim, será que nesse momento de crise que a gente enfrenta, né, de recursos, a gente teria algum caminho de organização sistemática de agendas, né, agendas comuns ou agendas transversais que dialoguem? E uma outra coisa que eu queria trazer, mas é de um outro lugar, de um lugar que eu gosto muito, que me traz muita alegria, que é da astrologia. E eu queria compartilhar com vocês uma informação, na verdade, que muitos a astrologia é um estudo milenar, né? E que muitos astrólogos que analisam política internacional já colocaram isso muito claramente, que assim existe um aspecto no céu que vai nos próximos 20 anos afetar a gente de uma forma muito grande, que é Plutão passando no signo de Aquário. E esse aspecto no céu, a última vez que ele passou foi na Revolução Francesa. Ele diz muito sobre a nossa forma de se organizar, né? O nosso modo de se governar enquanto coletivo, enquanto sociedade, né? E não é à toa que a gente vê tantas questões, né, e movimentos que nos questionam como é que a gente se estrutura, como é que a gente se organiza, qual é o melhor governo, qual é o pior governo, enfim. Então, eu só queria deixar essa fala e agradecer mais uma vez aí pela possibilidade de trazer essa pergunta. Obrigada. Eu posso falar rapidinho, Matheus, daí você fecha. Acho, Thalita, obrigada por trazer essa pergunta. Acho que a gente conversou um pouco por aqui, né, da dificuldade de organizar em rede de coalizão e de quanto é importante. Também, desculpa ficar falando como quem tem 48 anos que tenho, mas assim, também não é novo essa coisa de coalizão, né? No começo dos anos 2000, você só conseguia trabalhar em coalizão, né? O movimento feminista só existe por causa de coalizões, né? Então, assim, é fundamental, é vital e foi sempre um desafio. E é mais fundamental que nunca, né? Isso que você falou da astrologia também adoro, mas eu puxaria também para Gramsci, que está bem longe de ser astrólogo, que falava, né, que o mundo vive de vez em quando em interregnos, né, que é o novo já morreu, ou o novo está morrendo, o velho está morrendo e o novo está por vir. O novo ainda não nasceu, né? E a gente está meio aí de doula desse processo, só que não sei, né, só que com uma dificuldade. Então, acho que tem isso, sim, de e do pêndulo, né? Que a democracia nunca foi algo dado, né? Ela nunca foi algo para sempre, né? Mas acho que esse interregno é um negócio interessante. E aí eu sei, Bia, que talvez a última pergunta foi que pergunta você deixa, né, para as pessoas aqui, ou que pergunta você faria? Ah, eu faria uma pergunta que é assim: o que te nutre? Acho que é a pergunta mais importante nesse momento. O que te nutre como pessoa e organização para continuar, né, no que a gente faz, que é tão, o que vocês fazem, que é tão valioso, né? Tem uma pesquisadora do Zimbábue, uma ativista, na verdade, que fala uma coisa ótima, maravilhosa, que ela fala, a gente precisa olhar para a alma das organizações, né, e para a alma das pessoas. As organizações que são fortes, os ativistas olham para a alma, né? Então, eu acho que eu ficaria Organizations with a Soul, tem uma publicação maravilhosa dela também. Então, eu diria isso. Vou tentar ser bem rapidinho aqui, até pelo tempo. Eu concordo bastante com a Lúcia de que isso não é um movimento novo, um desejo novo das organizações. Acho que todo mundo tem essa percepção de que juntos somos mais fortes, mas criar coalizão dá trabalho. E as organizações têm 1 milhão de coisas para fazer. Além disso, se organizar coletivamente é trabalho. E é um trabalho duro. A simbiose que está aí para provar, assim. Essa tentativa de criação de comunidade de aprendizagem, que é, para mim, também é uma forma de coalizão. Mas os outros espaços são espaços que a construção não é fácil. E por isso também eu tenho pensado muito se a gente não deveria ter organizações focadas em criar coalizão das organizações. A gente já tem ensaios sobre isso, né? Tem o Pacto pela Democracia, que eu acho que conseguiu, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, trazer um olhar mais carinhoso da filantropia para a democracia. E eu acho que outras iniciativas nesse lugar talvez sejam bem ricas, porque ter alguém pensando exclusivamente nisso, eu acho que é bem, bem rico. Então, acho que talvez o lugar esteja nesse, assim, da gente ter organizações dedicadas a fomentar essas coalizões. Porque criar até é fácil, manter
que é o difícil. Então, eu acho que ter alguém olhando para isso com dedicação talvez seja uma das respostas. Da segunda parte, eu. É isso, não vou usar a base astrológica, mas acho que olhando um pouquinho pro presente, eu acho que a gente está no momento, inclusive, de provação dessa outra direita. Eu acho que a depender da brincadeira que o Trump tem feito, uma brincadeira desastrosa, diga-se de passagem, dos resultados concretos disso, eu acho que a gente tem possibilidades grandes de mudança. E aí, trazendo para o Brasil, eu acho que, e você trouxe o caso da pandemia, eu acho que a pandemia foi o retrato do perigo dos governos de ultradireita muito concreto na vida das pessoas. A gente falou de pessoas morrendo, a gente falou de vidas sendo perdidas. Eu acho que momentos como esse, em que fica muito escancarado como essas políticas são nocivas para a vida das pessoas, é uma oportunidade também germinativa. Eu acho que é o momento da gente começar a pensar em o que que a gente vai oferecer de resposta. E aí, quando eu digo de resposta, é menos sobre responder a isso e mais sobre responder às pessoas. O que que a gente vai construir para que as pessoas tenham esperança de novo na democracia? E eu acho que esse não é um desafio fácil, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem um desafio de defender a democracia ao mesmo tempo que a gente tem que fazer com que ela seja a resposta. E eu acho que a gente sabe disso até que ela não foi a resposta. Então acho que a gente tem um desafio duplo, um desafio imenso. Olha, eu tô sem palavras. Bom, pessoal, chegamos no teto aqui do nosso horário. Eu quero agradecer muito, Lúcia, Matheus, pela generosidade aqui com a gente. Foi um encontro muito rico que eu acho que abre reflexões para a gente seguir em diálogo, seguir trocando, seguir amadurecendo. Agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final. Hoje encerramos o encontro por aqui, mas continuem acompanhando as redes sociais da Simbiosque, que a gente ainda vai fazer muitos outros encontros para se fortalecer, para aprimorar o nosso olhar para dentro e para fora das nossas organizações. Muito obrigada. Quem puder abrir o microfone para dar aquele tchauzinho com calor. Boa semana. Obrigada. Você Obrigada, mesmo. Bia, Tchau, Matheus. tchau. Obrigada, Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. tchau. Obrigada. Isso, Valeu. obrigada, Lúcia. Obrigada. Obrigada. Muito bom, obrigada.